Vamos lá. Eu vou fazer o resumo em áudio, tá bom? Para ficar mais fácil. Então, em história, o que você precisa saber é tudo sobre o primeiro reinado de Dom Pedro I no Brasil. O primeiro período da monarquia brasileira. Que os temas que o Bruno passou foi o primeiro reinado, período regencial, resumo e atividade de fixação. Sobre o período. Não, primeiro, sobre o primeiro reinado, você precisa saber que Dom João VI, é sexto, se eu não me engano, ele veio para o Brasil por causa de Napoleão Bonaparte, que estava invadindo Portugal, veio para o Brasil e se estabeleceu aqui. Melhorou a cidade, né? Melhorou a cidade do Rio, ele teve a guerra da Cisplatina e tudo mais, até que ele teve que ir embora. Nisso, o seu filho mais velho, Dom Pedro II, ficou no Brasil. Depois de um tempo, né, ele vendo que o povo queria a independência, ele fez a proclamação da independência no dia 7 de setembro. Depois disso, Dom Pedro I passou a governar o país como imperador. E nisso ele teve altos e baixos, mas só que mais baixos. Tanto é que um dos motivos dele ter renunciado era porque de toda a falta de popularidade que ele tinha. Mas depois a gente chega lá. Então, Dom Pedro I, depois de ser coroado, ele assume o título de Dom Pedro I. Até então ele não era Dom Pedro I, era só Dom Pedro. Assume o título, vira o imperador do Brasil. A primeira coisa que você faz é reunir os dois lados que estavam mandando no Brasil, né? Que era o Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Português era o partido formado pelas pessoas que já viviam no Brasil, os portugueses que vieram de Portugal para mandar no Brasil, né, para administrar o Brasil, e o Partido Brasileiro eram as pessoas que nasceram aqui no Brasil. Nisso ele chama os dois partidos. Primeiro ele chama o Partido Brasileiro para fazer a Constituição. Nisso, o Partido Brasileiro faz a Constituição da Mandioca, que era uma Constituição na qual limitava os poderes de Dom Pedro como imperador. Por isso ele não queria aceitar aquele partido. Ele não aceitou a Constituição da Mandioca, porque ele era o imperador, ele não ia aceitar leis que diminuíam o poder dele. Então ele cancelou a Constituição da Mandioca e chamou o Partido Português. O Partido Português, por ser de Portugal e já entendeu o que Dom Pedro queria, fez uma Constituição a qual deixava o imperador acima de tudo. O imperador estava acima de tudo, porque eles eram 4 poderes: poder judiciário, poder executivo, poder os 3 poderes, mais o poder imperador. E o imperador mandava e desmandava no Brasil inteiro. E mandava até nos outros tipos de governo. Por exemplo, se o poder judiciário, né, que era o dos juízes, condenasse uma pessoa à morte, Dom Pedro podia falar: não, eu acho que ela não merece a morte, e cancelar a pena dela. Nisso, depois disso, Dom Pedro foi seguindo os anos. Dom Pedro se casou com a. Não sei se com quem Dom Pedro se casou. Mas você não precisa saber com quem se casou. Você precisa saber que Dom Pedro teve muitas mulheres. Teve muitos casos fora do casamento. Em especial, teve uma delas, que foi. Que ele deu o nome de Duquesa. Eu também lembro. Os nomes é meio difícil de decorar. Mas esse em específico, se não me engano, o Bruno pediu para decorar.
Peraí, só um minutinho. Pronto, estou falando. Isso ele teve várias amantes, o qual diminuiu e muito a popularidade dele, até porque todo o povo gostava da esposa de Dom Pedro, né? O povo brasileiro gostava bastante da esposa de Dom Pedro, então isso abaixou muito a popularidade dele e fez com que começasse um declínio na, no poder que Dom Pedro tinha. Por, porque o povo não estava mais tão feliz assim com Dom Pedro. Principalmente depois que ele perdeu a Confederação do Equador, que foi uma revolta onde aqueles países por exemplo, os estados brasileiros que ficam na linha do Equador se uniram para tentar, para fazer uma negócio próprio, um país independente. E também quando ele perdeu a guerra da Cisplatina, porque o pai dele, Dom João, ganhou, tomou o Uruguai, né, que era a região da Cisplatina, para o Brasil, e Dom Pedro foi lá e perdeu. Mas ele não perdeu na guerra, mas perdeu porque a Inglaterra se meteu no meio para não haver uma disputa entre Brasil e a Venezuela. Que o Brasil e a Venezuela estavam querendo brigar pela Cisplatina. A Inglaterra foi lá, se meteu no meio e falou que eles não iriam brigar. Entendeu? E sobre a vida amorosa de Dom Pedro, que eu estava falando, a, a mulher, a amante dele, que ele deu o nome, não sabe o nome verdadeiro dela, mas ele deu o título de Marquesa de Santos, que era, e ela virou acompanhante oficial da rainha Leopoldina, que era esposa de Dom Pedro. E o povo gostava muito da Leopoldina. Então isso foi um outro fator que baixou muito a moral de Dom Pedro. Nisso, Dom Pedro decidiu fazer uma viagem pelo Brasil. Ele foi para Ouro Preto, na região de Minas Gerais, Mariana, e o povo recebeu ele com ninguém na rua, mas com faixas pretas, simbolizando luto por toda a cidade. Nisso, Dom Pedro entendeu o recado. Porém, o partido português, que é o que apoiava Dom Pedro, eles decidiram fazer uma festa no, no Rio de Janeiro para compensar o que ele não teve em Ouro Preto. Porém, quando o partido brasileiro que morava no Rio ficou sabendo, começou uma revolta. Quando Dom Pedro chegou, tava maior briga, maior estilo brasileiro, todo mundo tacando garrafas, pedaços de pau um no outro. E esse evento ficou conhecido como Noite das Garrafadas. Por causa que foi garrafas que estavam voando, né, pela multidão, um tacando no outro. Depois desse evento, Dom Pedro viu que ele não era mais aceito no Brasil. E como em Portugal Dom João havia morrido, estava tendo um cargo, né? O trono real de Portugal estava desocupado, ele estava precisando de uma pessoa para ocupar. Ele falou: Ah, sabe, já que o Brasil não me quer, vou sair do Brasil e vou tomar o meu lugar de direito de Portugal. Deixou o seu filho Dom Pedro de Alcântara aqui no Brasil, que ele só tinha 5 anos de idade, e foi para Portugal para tomar o seu lugar de direito como rei de Portugal. Nisso começa-se o período regencial brasileiro, que foi quando começou as regências, pois como Dom Pedro de Alcântara não tinha idade suficiente ainda para virar o imperador do Brasil, ele tinha de esperar. E como na Constituição já previa isso, ele foi lá e assumiu como. E aí não, né? Os regentes assumiram um período regencial. Aí nisso nós temos 4 períodos de regência, que são a regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Feijó e regência trina de
Araújo de Lima. Só que aí eu vou explicar isso no próximo áudio, que esse áudio já tá dando 10 minutos. Vamos lá. Voltando sobre o que eu estava falando. Período regencial. O período regencial foi um momento onde Dom Pedro de Alcântara não tinha maioridade ainda para assumir, então foi comandado por regentes. O primeiro período regencial que teve foi o período da regência trina provisória. Por que regência trina provisória? Porque como Dom Pedro pegou todo mundo de surpresa quando ele abdicou do trono, ele teve que sair, ele saiu, pegou um navio e foi, e aí não tinha ninguém para tomar o lugar dele, porque o filho dele não podia virar imperador do Brasil ainda. Por isso, o que aconteceu? Os senadores que já estavam no Rio de Janeiro, pegou-se 3 senadores e eles viraram os 3 manda-chuva do Brasil até o Senado voltar. Porque, por enquanto, eles tinham que esperar o Senado voltar para ter uma eleição, para decidirem quem seria o verdadeiro regente do Brasil, entendeu? Aí eles saíram, aí eles assumiram e ficaram comandando o Brasil durante alguns meses. Era só até o Senado voltar de férias. Acabou as férias, teve um voto, né? Teve uma votação, reuniram todos os senadores e houve-se uma votação. Nisso, elegeu-se mais 3 regentes, aí começou o período da regência trina permanente, que seria para permanecer até Dom Pedro de Alcântara assumir a maioridade, com 18 anos. Então, nisso, a regência trina, algumas das ações mais importantes da regência trina permanente foi que eles criaram a Guarda Nacional, que era pegar todos os estados, dividir em pequenos grupos, né, em pequenas fazendas, por assim dizer, pegar as pessoas mais ricas daquelas fazendas, esses pequenos grupos de terra, e elegê-los como generais para formar a Guarda Nacional. Porque aí, sempre que precisasse de de resolver algum conflito, até o exército chegar nesse conflito demoraria muito. Então eles elegeram alguns coronéis, eu falei generais, mas estava errado. Eles esperaram nos coronéis, não que já eram coronéis, mas eles deram esse título para as pessoas mais ricas da cidade, da região, para elegê-las e elas virarem os manda-chuvas daquela região. Aí sempre uma região próxima tivesse algum conflito, ou nessa mesma região tivesse algum conflito, essa pessoa iria reunir os homens maiores de idade dessa região e iria mandar para resolver o conflito. Essa era a Guarda Nacional Brasileira. Outra coisa que eles fizeram foi eles criaram o Ato Adicional de 1834, que deu autonomia às províncias, né, que era tipo os estados, as cidades brasileiras, criou as assembleias estaduais, que iria reunir todos esses coronéis que comandavam a Guarda Nacional em uma reunião só, para eles conseguirem decidir o que seria melhor para o Brasil. E, e nesse ato adicional também tinha estabelecer o fim da regência trina, porque eles viram que seria, em vez de ter 3 governantes, seria melhor se fosse só um, igual era na época do imperador. Uma pessoa só tomando conta do Brasil, na visão deles, seria o mais prudente e o mais inteligente a se fazer, que ficaria mais correto, mais organizado. Nisso eles elegeram o padre Diogo Feijó, que ele foi eleito pelo Senado para ser a pessoa que iria comandar o Brasil até o Dom Pedro alcançar a maioridade. Porém, durante esse tempo, né, durante a regência do padre Diogo Feijó, começou a ter muitas revoltas. E as revoltas eu não vou falar aqui,
porque são muitas revoltas e nem eu estudei todas ainda. Ela falei, as revoltas é só você ler aquela apostilazinha que o Bruno pediu pra gente fazer, né? Que todos os grupos fizeram um resumo. Se ler ela, tá bem completo. É bem aquilo. Depois eu gravo depois eu vou dar uma lida, gravo um áudio, dando um resumão das revoltas. Porém, você deve saber sobre essa regência una de Feijó. Foi que durante isso muitas revoltas começaram. Então eles perceberam que o Feijó, que era aquela pessoa que tinha sido eleita para salvar o Brasil, né, por ser um padre, eles pensaram que ele iria salvar o Brasil, porque já estava tendo muitos conflitos antes dele, né? É como eles elegeram um padre, eles pensaram que ele iria dar um jeito no Brasil. Porém, começou muitas revoltas, porque ninguém respeitava o Feijó, ninguém respeitava os regentes. Então, mesmo ele no controle, teve muitas revoltas. Então, eles tiraram ele do poder, porque eles acharam que ele estava fazendo uma mal eficiência, ele estava com uma mal eficiência, ele não estava governando direito. E foi eleito o rival dele, Augusto de Lima, que aí começa-se o período da regência una de Araújo de Lima, que foi um período onde o rival do padre Feijó foi eleito, Augusto de Lima, e ele virou o regente. Porém, ele conseguiu acabar com muitas revoltas, porém o povo ainda estava com muita insatisfação. Por isso, os deputados se reuniram, fizeram um golpe da maioridade, entre aspas. Porque não é bem um golpe. Porque todos queriam aquilo. Até o governante, o Augusto Lima, queria aquilo. Porque eles perceberam que o erro deles era que eles estavam sem imperador. O povo não respeitava os regentes, mas o imperador eles respeitariam. Então eles fizeram um golpe da maioridade, o qual eles pegaram o artigo da Constituição que dizia que o novo imperador só poderia tomar. Ele só poderia exercer a sua função como imperador quando atingisse a maioridade, aos 18 anos, e reduziram para que ele conseguisse exercer os seus papéis como imperador com os 14 anos. Que aí o Bruno tinha falado como que ficou, que era com a ausência do imperador e seu filho tendo menos de 18 anos, menos da idade mínima para a maioridade. Porém, se ele tiver mostrar a aptidão para exercer o cargo, ele já pode ser o imperador. E aí nisso começa-se o segundo reinado. Que aí já acabou a matéria dessa prova, que vai começar o segundo reinado com Dom Pedro de Alcântara se tornando Dom Pedro II e se tornando o segundo imperador do Brasil. Bem, eu vou ir fazendo as revoltas tudo no áudio só. Se eu achar que fica melhor dividido, eu divido. A primeira revolta é a cabanagem, que ocorreu nos anos de 1835 a 1840, durando assim, em média, uns 5 anos. Ela ocorreu por causa da extrema pobreza que o Grão-Pará sofria. Atualmente, essa região do Grão-Pará é a região que engloba Amapá, Roraima, Rondônia, Pará e Amazonas, né? Outro motivo que ocasionou essa revolta foi o fato que Bernardo Lobo foi nomeado como governador da província. E como os cabanenses, né, os cabanos, eles não gostaram, eles resolveram se revoltar. Porque é assim que a gente faz no Brasil, né? Não gosta de algo, revolta. Então, ela foi se seguindo, foi tendo algumas desavenças internas, pois Félix Antônio, um dos líderes do movimento da cabanagem, foi acusado de traição, né? Porque é Brasil, né, gente? E ele acabou morto pelo próprio grupo, né?
como acusado de traição, os próprios trabanos o mataram. E nisso Francisco Vinagre ele assumiu a liderança dessa revolta, né, dos trabanos. Porém, como nessa época nós já estávamos na regência, já tinha sido criada a Guarda Nacional. Então a Guarda Nacional foi enviada para resolver esse conflito, sem contar e também, além da Guarda Nacional, o governo também enviou alguns mercenários para resolver o conflito, já que ele não queria envolver tantas mortes assim, para não causar tantas mortes. E ele, um dos mercenários mais importantes, que foi um dos mercenários mais importantes que foi enviado é Manuel Jorge, que acabou não cumprindo com o acordo e prendeu Francisco Vinagre. Os trabanhos organizaram outro ataque ao Palácio de Belém, que já tinha sido atacado, causando a morte do governador da província, que eles não gostaram e que causou a revolta, né? E por aí foi seguindo. Os trabanos em 1836 tomaram o poder de Belém, mas ainda assim o Império Brasileiro ele conseguiu tomar Belém e começou a caçar os trabanos até 1840, quando eles finalmente conseguiram prender a grande maioria e exterminar todos os líderes. A segunda revolta é a Sabinada. Eu estou gravando de saúde, fazendo um resumo com a apostila em mãos, para eu ir conferindo alguma coisa se eu esquecer, tá bom? Sabinada, assim como todas as revoltas, aconteceu durante o período regencial, que foi depois que Dom Pedro I renunciou. E ela foi uma revolta com o objetivo de tornar o Brasil uma república, visto que o povo brasileiro não estava contente com os regentes, porque para eles eram só regentes, eles não tinham importância em obedecê-los. Essa revolta aconteceu nas províncias da Bahia e essa revolta foi um dos grandes motivos que causou ela foi justamente o fato dos regentes não estarem cumprindo com o seu papel, né? Muitas pessoas do povo brasileiro achavam que os regentes não estavam cumprindo com o papel e não os respeitavam. Então, nas províncias da Bahia, começou essa revolta para tornar o Brasil uma república. Até porque o Estado estava sofrendo uma crise financeira muito grande, visto que com a saída de Dom Pedro, eles tiveram que arcar com vários custos, sem contar com a criação da Guarda Nacional, eles também estavam pagando os coronéis. Então, o dinheiro do Estado estava acabando. E estavam sofrendo uma grande crise financeira. Porém, depois de alguns anos, né, que essa revolta ela começou no ano de 1837 e acabou no ano de 1838. Foi apenas um ano de revolta, porque essa revolta aconteceu durante a última regência, que foi quando estava Augusto de Lima, que era uma pessoa mais que era um regente, na época que ele regiu o Brasil, ele era mais de ação, ele enviava, se uma revolta tinha 300 revoltosos, ele enviava 3.000 soldados de uma vez. Então essa foi uma revolta que conseguiu ser vencida muito rápida. Ela acabou em 1938 com os líderes presos. A terceira revolta é a Revolta dos Males, que também é conhecida como Insurreição Malês, que ocorreu entre
24 e 25 de janeiro de 1835, em Salvador da Bahia. Alguns fatos que gatilharam a rebelião, né, que começaram a rebelião, foi os trabalhos forçados de até 17 horas direto, porque antigamente, né, você tinha que trabalhar 17 horas direto, não é igual hoje, a gente só trabalha obrigado 8 horas direto, né, o mínimo, e não, o máximo é 18 horas direto. A imposição da religião católica, vinda desde a época da colonização, através dos portugueses, que obrigaram todos a seguir o catolicismo. As péssimas condições de vida, os abusos sexuais e enormes castigos físicos que os senhores, né, das províncias faziam o que ele quisesse, porque não tinham, apesar de ter leis, se você era dono, tinha uma grande propriedade de terra e rico, podia fazer o que você quisesse, praticamente. E o objetivo dessa revolta era libertar os escravos e exterminar o catolicismo e confiscar os bens de brancos e privilegiados. E o principal objetivo também era tornar o país em uma república islâmica, visto que grande parte dos revoltosos dessa revolta, eles eram africanos, né, africanos vindo da África como escravos, e eles tinham muito contato com a cultura islâmica, que é perto ali da Inglaterra, da região da Ásia. Então, eles iriam implantar o islamismo aqui no Brasil. No entanto, o movimento foi denunciado e descoberto. Nisso, os soldados, né, da Guarda Nacional rapidamente entraram em ação, e a consequência dessa revolta vem-se quando muitos dos revoltosos são deportados, né, ou são deportados para fora do Brasil e mortos também. Aqui no resumo, são 70 mortos de ambos os lados e 500 presos. Então, é uma revolta que é muito importante para se lembrar, de se estudar, porque como o Bruno já disse, é uma revolta muito boa para se cobrar em prova, visto que é muito difícil um aluno assimilar islamismo com o Brasil. Assim, já teve uma revolta para tornar o Brasil um país islâmico. A próxima revolta é a revolta da Farroupilha, que aconteceu lá no... Espera aí, só um minuto de si. Aconteceu lá no Rio Grande do Sul, pois o Rio Grande do Sul, naquela região ali, eles foram um grande protetor quando se tratava da invasão de tropas espanholas, pois depois do Brasil, né, a Venezuela, Chile, os países que estão do lado do Brasil, foram todos conquistados foram todos colonizados pela Espanha. Então, o exército espanhol queria muito invadir o Brasil, mas o Rio Grande do Sul, né, as províncias de lá, eles defenderam bastante. Eles esperavam um reconhecimento maior do governo. Porém, esse reconhecimento não veio. Em vez disso, o governo aumentou a taxa de impostos das principais formas de comércio que o Rio Grande do Sul tinha. Os motivos dessa revolta eram os altos impostos cobrados pelo governo, a insatisfação da elite do Rio Grande do Sul e ideias iluministas e liberais. Né? Eles, inspirados nas revoltas francesas, eles pensaram que daria certo o iluminismo aqui no Brasil. Se não nem na França, quem dera no Brasil, né? Os principais líderes são Bento Gonçalves e Antônio Neto. Essa revolta ocorreu entre 1831 e durou até 1840, até o fim do período regencial. As repúblicas que estavam participando foi as repúblicas rio-grandense e repúblicas catarinenses. Essa revolta foi uma das poucas revoltas que deu certo, porque ela não terminou com a prisão de muitas pessoas ou a morte, né? Não,
teve mortes durante os conflitos, mas ela foi uma, uma revolta que, se eu parar para pensar, deu certo, pois teve um acordo no final. Eles fizeram um acordo que é o acordo de Poncho Verde, que nesse acordo estabelecia que foi que estabelecia um imposto baixo e regular para a venda dos produtos fabricados na na no Rio Grande do Sul, que através disso, então de certa forma deu certo, mas demorou bastante, porque foi após 3 anos de guerra que eles finalmente conseguiram chegar a um acordo assinado por ambas as partes. A próxima revolta é a sedição militar, que ocorreu aqui em Minas Gerais, que ocorreu entre 1833 e aconteceu lá no Ouro Preto. Continuando em relação à sedição militar. Ela foi uma revolta que ocorreu em Ouro Preto, como eu já disse, que era a capital de Minas Gerais, por isso foi escolhido Ouro Preto para ser o alvo do ataque. Que eles aproveitaram a saída do presidente Manuel Inácio de Melo, que era o atual presidente da província de Ouro Preto, para, com o apoio do povo, tomar a cidade. Nisso, quando eles finalmente tomaram a cidade, eles expulsaram o conselheiro Bernardo Pereira e o padre José Bento. Durante 2 meses, a província foi liderada por Soares de Couto, e durante essa volta, eles liberaram vários presos militares, por isso é chamada de sedição militar. Porém, depois de 2 meses que os revoltosos estavam ganhando, né? Estavam na liderança de Ouro Preto, o conselheiro Bernardo Pereira enviou para Ouro Preto cerca de 6.000 homens, né? Que foi o conselheiro que eles tinham deportado, voltou e enviou 6.000 homens para acabar com a revolta de vez. E a revolta do Ano da Fumaça, né, que é outro nome para a sedição militar, também ocorreu no mesmo período da revolta de Carrantas. Eu vou falar depois dessa revolta. E os dois movimentos foram tentativas de promover o retorno de Dom Pedro, visto que o povo não queria os regentes. Eles não respeitavam os regentes como respeitavam o imperador. A revolta de Carrantas aconteceu em 1833 também, assim como a sedição militar, em Minas Gerais, na atual cidade de Carrantas, e ocorreu entre duas fazendas. Nessas fazendas se residia a família Junqueira, que era uma das mais ricas do local, e por ter alta demanda de produtos, tinham muitos escravos. Os escravos, como todos os escravos que existiam nessa época, viviam em péssimas condições e sofriam abusos constantes, como trabalho em excesso, falta de liberdade, moradia e os castigos frequentes, que não é novidade. Com isso tudo, os escravos se revoltaram contra seus senhores para tentar ter sua liberdade e a posse das fazendas, que é uma clássica revolta dos escravos tentando tomar o poder. E a escrava Ventura Mina liderou a revolta junto aos outros escravos, matou Gabriel Junqueira, que era o supervisor da fazenda. A revolta se estendeu pelas duas fazendas e matou 9 pessoas da família, incluindo crianças e alguns escravos, né, durante as brigas. José Cândido, um dos proprietários, juntou funcionários e escravos de confiança e organizou uma resistência. Aí teve uma briga da resistência e dos revoltosos, porém não houve mais registros da revolta. Acredita-se na interferência militar e no final 31 escravos foram presos e denunciados. Então, ao que se entende, foi uma vitória, né, da resistência.
Por último, nós temos a, a revolta dos os Papas Meis, que é uma revolta que também tem outros nomes conhecidos, que outro nome que também é conhecido como Cabanos, devido às moradias que eram construídas por eles à beira do rio, que é diferente da revolta de Cabanages, quem se lembrar isso. Os causadores da revolta foram os rebeldes insatisfeitos com o rumo do governo regencial. Esse nome Papamés se dá devido à sua principal fonte de alimentação, o mel silvestre. Os motivos da revolta eram que eles estavam insatisfeitos. Continuando, a revolta dos Papamés, os motivos da revolta era a insatisfação com os rumos do governo regencial, além de também estarem descontentes com o retorno de participantes derrotados na Confederação do Equador ao governo regencial, que, para quem não lembra, a Confederação do Equador foi uma revolta, né? Um foi um negócio que os estados, né, que ficavam na linha do Equador tentaram formar, né, para se separar do Brasil, né, para virar um estado independente, que ocorreu durante o período do primeiro reinado, que Dom Pedro I teve que lidar com essa revolta. O conflito durou 2 anos e, com todas as outras revoltas, eles foram derrotados pelo presidente da província. Os revoltosos foram derrotados, presos e executados. Pelo que eu me lembro, é isso. Essas são todas as revoltas. Pelo menos são todas que o Bruno falou para fazer, se não me engano. São todas que estão na apostila. Na apostila tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 revoltas. Tá faltando uma então. Porque teve um grupo que não fez. Que ficou faltando tema. Que foi a balaiada. Eu vou dar uma pesquisada aqui e se der eu faço um áudio sobre a balaiada, mas se eu não me engano o Bruno não vai cobrar, pois não teve o grupo que ficou resultado fazer, acabou não fazendo.